Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estive um período aí sem gravar, tá bom? Porque eu não tava muito bem de saúde, mas agora eu tô, ó, tinindo, tô muito bem. Gente, eu tô com um projeto aí, beleza? Sobre família de Deus, eu vou fazer dois grupos cristãos, tá bom? Um grupo evangélico e um grupo católico. Se você quiser participar do grupo, já tenho bastante gente que vai participar, tá bom? Se você quiser participar, aí você manda mensagem pra mim, seja nos comentários ou seja no chat, enfim. Se você quer participar, do grupo, tá bom? Aí, se você quiser, será bem-vindo. A regra número 1 é não falar sobre problemas, tá bom? Eu já tenho as regras tudo escrita no caderninho. Aí, quando eu fazer o grupo, eu vou digitar bonitinho as regras, direitinho. Então, ninguém vai estar falando sobre problema. A gente vai estar focando em perguntas, se alguém tiver dúvida sobre a religião católica ou a religião cristã. Vamos estar falando sobre Deus, vamos estar falando sobre louvores, músicas. O mês de setembro é considerado um mês amarelo, certo? Um mês de prevenção ao suicídio. Só que eu não quero mais focar no suicídio, não quero focar em coisas ruins. Eu quero focar nas coisas do céu, tá bom? E eu não quero só focar a Luciana Thaís, a Luciana Alves, né? A Lu. Eu não quero só focar só eu quero ajudar outras pessoas nesse período de pandemia, nesse período de isolamento. Eu quero nos ajudar a nos aproximarmos mais de Deus. Então, vai ser um grupo para a gente buscar a Deus juntos, para a gente louvar, tá bom? E eu não tenho nada contra as outras religiões, mas é que o maior público que me acompanha é evangélicos e católicos. E eu amo muito vocês, viu, gente? Amo demais vocês. Então, por isso que eu tô fazendo esses dois grupos separados, tá bom? O vídeo de hoje é família de... Ai, gente, que eu tô empolgada com o projeto. Família, tá bom? Família é projeto de Deus. A família, gente, é um organismo muito importante para a sociedade, porque a sociedade ela é composta por famílias. Então, a família é projeto de Deus. Só que se a gente acredita em Deus, logicamente a pessoa vai acreditar no inimigo. Então, se a família é projeto do Senhor, Deus ama a família, o que o inimigo faz? Ele tenta destruir a família. E um grande exemplo na Bíblia de tentar destruir é o caso de Jó, certo? Eu vou falar a parte final, vou ler a parte final aqui na Bíblia sobre Jó. Porque a gente entende já no primeiro capítulo de Jó, coitado de Jó, era rico, tinha filhos, bens, riquezas, só que o inimigo não ficou feliz e se apresentou até Deus pedindo aquilo, queria que Jó blasfemasse contra Deus. Só que Jó é um exemplo de fé, é um exemplo de comunhão com Deus. E é isso que eu quero para minha vida. E eu não quero só para minha vida, mas eu quero convidar outras pessoas para ter essa comunhão com o Senhor. Não tem a ver com religião, sabe? Para mim, religião é uma coisa. Agora, ter intimidade com Deus é outra coisa totalmente diferente. Você querer conhecer mais de Deus. Quando a gente gosta de alguém, quando você conhece alguém, você não quer conhecer aquela pessoa, você quer saber as vontades, os desejos, porque você ama aquela pessoa, você quer ser íntimo daquela pessoa. Então, não é diferente na nossa relação com Deus. Se a gente ama a Deus, a gente tem que querer conhecer a vontade do Senhor. E a gente conhece a vontade do Senhor como? Pela Bíblia. A Bíblia é uma das formas da gente conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, indo à igreja, louvando, buscando a Deus. Mas focando na família aqui, conforme o vídeo de hoje, família projeto de Deus, Deus, ele ama a família, certo? Se as famílias estiverem desestruturadas, a sociedade vai estar desestruturada também, porque a sociedade é composta por famílias, por pessoas. Eu não estou falando dos estilos de família, mas eu estou falando a família em si, certo? Então,
Fica com esse vídeo até o final, porque eu vou falar das estratégias do inimigo contra a família também. Porque o inimigo ele não fica feliz quando a nossa família é unida. O inimigo ele não fica feliz quando você está feliz com seu esposo, está feliz com seus filhos. Então ele usa estratégias. Eu vou falar nesse vídeo aí as estratégias do inimigo, que são, primeiro, ele vai tentar destruir as crianças, certo? Porque se tem um lar onde tem um homem, uma mulher e tem filhos, primeiramente ele vai tentar contra as crianças. Por isso que muitas crianças sofrem traumas na infância. Lógico que nem tudo é o inimigo, é a liberdade da vida da pessoa. Mas o inimigo ele se aproveita das nossas fragilidades, das tentações e lança setas. Aí o que acontece? Crianças sofrem traumas, porque se crescer uma criança traumatizada, um adolescente traumatizado, quando ele crescer, ele não vai querer saber de Deus. Por quê? Ele vai ficar querendo se suicidar, vai pensar em depressão, vai ter consequências negativas para a vida dessa pessoa. Então, primeiro o inimigo ele tenta destruir as crianças. Ah, não conseguiu dar traumas? Então vamos colocar, usar a internet, né, para distrair as crianças. Por isso que é bom, gente, e eu quero falar para você que é pai, para você que é mãe, colocar coisas edificantes na vida do filho de vocês, na vida da filha de vocês. Coloquem desenhos bíblicos para eles assistirem, porque eu ultimamente estava assistindo séries, certo? Não sou nada contra as séries, assistindo filmes, só que tinha outra visão. Filmes sobre loucura, séries sobre suicídio. E se o adolescente, o jovem tiver a mente fraca, ou não tendo a mente fraca, mas a gente colocando essas coisas na nossa cabecinha, vai chegar um tempo que a pessoa vai pensar em fazer ou vai querer fazer. Então o inimigo primeiro, ele tenta traumatizar a criança, não consegue, que a criança ela está no processo de construção do pensamento, ele vai estar no adolescente, certo? Aí tenta tirar o adolescente da igreja, tenta tirar o adolescente dos caminhos do Senhor, apresenta coisas na internet que não é para o adolescente assistir, para o jovem assistir. Então, me perguntaram hoje, Lu, é errado jogar joguinhos de tiro? E eu expliquei para a pessoa direitinho. Se você tiver essa dúvida também, me chama que a gente conversa. E eu expliquei, meu filho, olha, se está te atrapalhando com Deus, se está te atrapalhando com a sua família, se você está viciado, se você está parando de comer. Eu, particularmente, eu estava assistindo certas séries, mas boas, outro caso. E série é algo que é vício. Você fica sem... Eu tava perdendo o controle, ficando sem comer. Só tava querendo assistir um episódio atrás do outro, episódio atrás do outro. Isso é o quê? É vício. Em vez de buscar mais de Deus, eu tava colocando outros tipos de coisas para minha vida, para minha cabeça. Então continue assistindo esse vídeo que vai edificar muito a sua vida e compartilhe também que vai edificar a vida de outras pessoas. O inimigo ele tenta contra as crianças. Beleza, usa a internet, usa desenhos que invocam certas coisas, porque tem muitos desenhos, eu assisti desenhos, eu vivi uma experiência na minha vida, eu senti como se estivesse naquele desenho, porque eu me vi naquele desenho que não era para ter assistido, mas eu assisti e minha mãe falava, Luciana, para de assistir isso, você não tá vendo que tem coisa feia aí? E eu falando, não mãe, eu vou assistir, e colocando um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro, depois... eu me prejudiquei. A Luciana até se prejudicou por desobediência, por não dar tanto ouvido ao conselho da mãe dela. Então não faça igual eu fiz, tá bom? Se sua mãe, se seu pai aconselha você para o seu bem, escute o conselho do seu pai e da sua mãe, tá bom? Não queira sofrer, não queira passar por desespero, não queira passar por traumas, não queira passar pelo sofrimento para dar valor ao que o seu pai, que sua mãe fala para você e te aconselha, tá bom? E eu aprendi da forma mais difícil. Então vamos continuando. O inimigo ele tenta contra a criança, não consegue? Tenta contra o adolescente. Às vezes apresenta más amizades. Quantos adolescentes não saem da igreja, não saem do caminho do Senhor por má influência? Má influência. Aí quer apresentar as drogas, quer apresentar a bebida, quer apresentar cigarro, quer apresentar a pornografia, quer apresentar a prostituição. Tô mentindo?
Jovens, tô mentindo? Adolescentes, não tô. Aí, beleza. Passou, né? Então, jovens, adolescentes, se dediquem nas coisas de Deus, se dediquem na Bíblia, se dediquem em louvar. Se o teu talento é louvar, louve. Se o teu talento é orar pelas pessoas, tem pessoas que têm orações lindas que eu fico encantada de ouvir. Então, ore pelas pessoas, orem pelas vidas, se dediquem nas coisas de Deus. Aí, beleza, ele não consegue, o adolescente, o jovem, ou então se um casal não tem filhos, o foco do inimigo é o quê? Colocar brigas nos casamentos, tentar separar por meio de bebida, por meio de discussões, por meio de falta de diálogo. Ou seja, a família é projeto de Deus. Então o inimigo, ele vai lutar contra a família, certo? Me falaram uma vez que quem já faz a vontade do inimigo, o inimigo ele brinca. Mas quem faz a vontade de Deus, o inimigo ele tenta destruir, tenta acabar com a vida da pessoa. É verdade, tenta acabar, porque quem já faz a vontade dele já está fazendo. Mas quem não faz, quem está buscando a Deus, buscando ir para o céu, ele luta contra a pessoa. Por isso que a Bíblia fala, olha, o reino dos céus é conquistado à força. Porque você precisa insistir todos os dias pela sua salvação. A salvação é você morar no céu, certo? E uma vez eu conversei com um psicólogo sobre suicídio e ele falou bem das igrejas, apoiou as igrejas, porque as igrejas orientam muito contra isso, orienta a favor da vida, a favor de muitas coisas boas. Gente, se você for ver a igreja na sociedade, o papel da igreja é muito bom, transforma vidas. Quantas pessoas, exemplo, a Universal, quantas pessoas, não só a Universal, mas é porque eles dão muitos testemunhos, mas a igreja de forma geral, a igreja de Cristo, quantas pessoas não têm contato com a igreja e mudam o seu comportamento? Exemplo, um homem agredia uma mulher, um exemplo, gente, um exemplo. Tem contato com a igreja, não significa frequentar a igreja, mas ele tem contato com Deus, tem contato com o padre ou com o pastor, de orientações, como tratar a esposa, ele vai e muda de vida. A pessoa era alcoólatra, tinha um vício terrível, começa a buscar a Deus, começa a querer mais de Deus, aí frequentar a igreja, a pessoa vai recebendo instruções lá, direto do céu, que quando Deus fala com a gente até chora. Eu particularmente, eu choro às vezes, porque é Deus falando fortemente no nosso coração. Quando você for para a igreja, saia da sua casa falando assim, Deus, fala comigo. E pode ter certeza que lá na igreja, Deus vai usar alguém para falar com você. Não sei a igreja que você vai. E também não me interessa, né? Mas eu estou querendo aqui pregar a palavra de Deus, dizendo que saia da sua casa querendo ouvir Deus falar com você. Não vá lá para a igreja para conversar com o irmão. Pode até conversar, mas converse no final do culto, depois do culto. Peça o zap da irmã que você queira conversar. Mas vá na igreja na intenção de adorar a Deus, buscar mais de Deus para a sua vida. E eu vou para a igreja domingo eu tô lá, gente. E continuando, beleza. Família, projeto de Deus. Tentou contra a criança, não conseguiu. Tentou contra o jovem, não conseguiu. É mais fácil estimular as crianças, dar coisas erradas para as crianças, porque se você estragar uma criança, com certeza, quando ela crescer, vai ser um adulto frustrado e não vai querer saber das coisas de Deus. Então, por isso que eu falo para as famílias, olha, ore, ensine seus filhos a orar. A minha família mesmo é uma família tradicional, cristã, raiz, digamos assim, cristã mesmo. E quando a gente era pequenininhas, eu e minha irmã, minha mãe sempre orientava, orar antes de dormir. E esse conselho a gente tem até hoje, não só orar antes de dormir, orar para agradecer durante o alimento. Apesar que a gente cresce, a gente para de fazer certas coisas, para de fazer certos costumes bons que os pais nos ensinam. Mas é bom seguir conselhos bons, não só seguir, praticar. Eu fico tão feliz quando eu ensino algo e eu vejo que a pessoa praticou. O caso do Lucas, do Rio de Janeiro, 23 aninhos, né? Ele tem uma voz linda, tem muitas adolescentes que têm voz lindas, e ele tinha canal no YouTube. E eu falei assim, Lucas, grava vídeos cantando, porque a sua voz é uma voz linda, a sua voz
pode alcançar almas. Não só ele, mas tem muitas pessoas que têm vozes lindas. Então, dedique seu talento a Deus. O meu talento é estudar a palavra de Deus, é ter conhecimento sobre diversas coisas. E eu não só estudo para mim, eu procuro passar para outra pessoa. Então, se você canta, continue louvando a Deus. Então, aí, se não consegue, né? Então, ele vai lá no casamento, certo? Colocar contendas no casamento, tentar destruir o casamento. Porque se você separar um pai e uma mãe, né? Aí, muitas das vezes, tem consequências nos filhos. Não é toda criança que consegue superar uma separação. Então, o inimigo, ele luta muito contra a família. E na Bíblia fala que a mulher, ela é sábia, mas o marido precisa ajudar a mulher. Não adianta a mulher ser sábia sozinha. A mulher é sábia, a mulher edifica a casa. Mas a mulher, ela não casou sozinha. Ela precisa do marido, do esposo, para ajudar ela. E para terminar, gente, falando sobre Jó, na Bíblia fala que no final ele compreendeu que os planos de Deus são muito maiores que os que ele tinha, né? Ele passou por muito sofrimento, perdeu tudo porque o inimigo viu ele reto, viu ele justo, queria que ele blasfemasse contra Deus, mas ele não fez, né? E a gente também não deve fazer, a gente não deve blasfemar contra o Senhor. Se está indo tudo bem na sua vida, dá glória a Deus. Se está indo tudo mal aos seus olhos na sua vida, né? Busque direção de Deus, busque sabedoria, porque tem coisas que Deus permite que nos aconteça, mas tem coisas que muitas das vezes as pessoas que procuram problemas para suas vidas. Então, aqui, Jó, ele se humilha perante Deus, ele ora a Deus, ele reconhece, e Deus toca nos amigos dele, né, para ir ajudar Jó, porque Jó, ele passou a orar por seus amigos. É importante a gente orar pelos nossos amigos, para os nossos amigos serem abençoados. E na Bíblia diz, em Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, sendo que esses amigos antes julgaram a Jó. Então a gente entende que a gente deve orar para quem está ao nosso redor, independente se a pessoa nos julga ou não, ore pelas pessoas. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, Jó passou pelo aquele sofrimento todo, mas no final, Deus, ele abençoou muito a vida de Jó, né? Foi abençoado em dobro. Nossa, gente, agora que eu tô vendo que tem o símbolo de Israel, certo? Dos judeus, a estrela de Davi. Bacana, nem tinha visto. Então, Deus, ele abençoou Jó em dobro. Então, saiba que se você passar por alguma provação, uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Tentação é pelo aquilo que a gente já quer, deseja e a gente faz errado. Agora, provação é Deus que te prova para te moldar, para te deixar mais reto. E Deus permite, às vezes, que o inimigo nos toque, tire certas coisas de nossa vida. Mas se a gente manter a fé em Deus, igual Jó manteve a fé, Deus, ele devolve em dobro. Não no sentido de, assim, no sentido de abençoar mais ainda. O inimigo, às vezes, ele tenta contra a nossa vida, tenta nos prejudicar, mas Deus é Deus. Tem igual o hino, né? Muito lindo. Deus é Deus. Ou Deus e eu, ou Deus cuida, do Leandro Borges. São hinos lindos. Reconstrução, Gerson Rufino, certo? Então, Deus, ele, aquilo que às vezes o inimigo tenta planejar mal contra nossas vidas, se a gente orar, buscar, se humilhar, buscar a face de Deus, Deus, ele nos abençoa ainda mais. Então, se você está passando por uma provação, se você acha que você vai morrer, se você acha que você não vai dar conta, clama a Deus, ora a Deus, busca a presença de Deus, que Deus, ele vai te abençoar muito, vai te abençoar bem mais. E, gente, eu vou continuar fazendo os vídeos aí, tá bom? Não se preocupe, eu excluí alguns vídeos, certo? Mas eu vou continuar falando do amor de Deus na internet. E divulguei para outras pessoas terem conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe. Não é porque é eu que estou falando, mas é porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela dá vida, certo? Então, se você quer abençoar outras vidas,
compartilhe o vídeo. Não tô falando para divulgar a Luciana Thaís, não. Eu tô falando no sentido de abençoar, no sentido de querer almas para Jesus, no sentido de buscar as coisas de Deus. E vamos buscar Deus junto comigo, gente? E ore por mim também, porque eu sou carente das vossas orações. E a paz de Deus seja com todos vocês, né? Que Jeová continue abençoando a vida de cada um de vocês, beleza? Coração da Lu. Tá bom? E aos poucos eu vou respondendo o pessoal da internet, no meu zap, que essa semana tá muito corrido, essa semana estava complicadinha pra mim. Aos poucos eu vou respondendo vocês que me mandam mensagem aos pouquinhos, tá bom? Não se preocupe que eu vou te responder. Então é isso, gente. Busquem mais a presença de Deus. Se dediquem na leitura da palavra de Deus. E jovens, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comia isso daqui, ó. Eu lia muito a Bíblia. Porque na adolescência é um período que vocês têm tempo livre, ou na juventude, se não está trabalhando, tem tempo livre e dá para buscar a Deus. Então busque. Se você tem tempo, busque a presença do Senhor. E eu vou voltar a buscar a presença do Senhor muito mais, porque Deus é bom. O inimigo ele tenta colocar na cabeça das pessoas que o mundo está mal, que a culpa é de Deus, né? Quando acontece algo ruim na nossa vida, o que as pessoas primeiro pensam? Pensam em culpar a Deus. Ah, Deus, por que isso aconteceu? Ah, Deus, por que isso comigo? Né? E nem tudo é culpa de Deus. Eu não estou defendendo a Deus, porque Deus ele não precisa que alguém defenda ele, mas nem tudo é culpa de Deus. Às vezes é coisas nossas mesmo que a gente acaba cometendo e depois a gente sofre. Ou igual eu falei, às vezes é provação de Deus para nossas vidas, mas para nos aperfeiçoar, para nos abençoar em dobro no final. Então, se você está passando por prova, não murmure, glorifique a Deus, louve a Deus, dedique a sua vida a Deus e vamos buscar mais a presença do Senhor, porque estamos em tempos difíceis, estamos em tempos muito difíceis, mas vamos juntos buscar a presença do Senhor, tá bom? Então, tchau, galerinha. Tchau, meus amores. Amo vocês que me assistem. Saiba que a Lu, tá bom? Ama vocês.